Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre a crise hídrica que está afetando o Brasil. Bom, no primeiro bloco, Luiz Paulo, você colocou aqui que a crise não é só de São Paulo. E muitas vezes a mídia retrata como se fosse uma crise de São Paulo, né? O Rio também corre o risco de ter uma crise hídrica se as chuvas agora em novembro, dezembro, esses meses que normalmente são chuvosos, não aumentarem o nível dos reservatórios, né? Olha, a crise é do Brasil. Tem poucas regiões que estão vivendo um regime normal. A grande maioria está vivendo problemas de abastecimento da água sério, né? E não se resolve porque vai chover nesse verão. Chovendo nesse verão, você vai ter o problema um pouco atenuado só. Porque precisa 2 anos para as represas voltarem ao normal. Porque toda a água da chuva que cai, primeiro ela vai se infiltrar no solo. Depois que o solo ficar saturado, é que ela vai escorrer em direção a essas represas, a esses lagos. E nesse tempo também tem uma outra parcela que evapora. Então isso não é da noite para o dia. Para esvaziar é muito rápido, para encher é muito lento, né? É por isso que aquela chuva de verão, ela muitas vezes não é útil para encher um reservatório, né? Sem dúvida nenhuma, porque a chuva, para ter essas características, ela tem que ter um certo grau de continuidade para poder encharcar o solo. O que quer dizer encharcar o solo? A chuva pega um solo seco, ela se infiltra, vai bater lá no lençol freático. Se continuar a chover, o lençol freático vai subindo, vai chegar na superfície. Chegando na superfície, não entra mais água, aí ela começa a escorrer, né? Então, esse processo é um processo lento. Por isso que é um drama do Brasil em que todos, sem exceção, são responsáveis. Não adianta dizer, esse é com o governo estadual. O governo estadual, ele é responsável por dizer assim, vamos fazer economia, vamos racionar, vamos fazer a obra XY, vamos ligar o canal A ao canal B. Isso é o governo do estado que faz. Mas combater o desmatamento, trabalhar isso com seriedade, tratar das regiões metropolitanas, é ações de governos da União, dos estados e dos municípios. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Paulo Ramos aqui colocou. O projeto de lei que ele fez para proibir a exportação de madeira. No ano de 2000, eu me lembro bem, eu ganhei num sorteio uma passagem para ir à França, no sorteio de uma empresa de venda de automóvel. Fui sorteado e fui à França. Aí eu queria visitar uma biblioteca que um presidente francês socialista tinha feito nos arredores de Paris. Era o Mitterrand, se eu não me engano. E tinha um metrô que chegava até essa cidade, era uma cidadezinha nova, construída, a cidade foi feita para isso, ela está toda em expansão. E era um metrô que eu também queria ir, que não tinha piloto era automático, né? Tudo moderno. Aí cheguei lá na tal Biblioteca Nacional Francesa, um prédio enorme, o que você imaginar de modernidade tinha. E um deck de madeira que ia daqui, por exemplo, da Alerj, até, vamos imaginar assim, até o Teatro Municipal. Para você ver o tamanho desse deck e a quantidade de madeira. Aí eu perguntei, mas como essa madeira toda? Eu falei, não, é do Brasil. Quantas árvores foram cortadas? Será que aquela madeira era eucalipto certificado? Claro que não. Até porque é madeira de lei, boa para aguentar a intempérie. É isso. Cada corte de uma árvore dessa representa um prejuízo ambiental, primeiro para o Brasil, mas depois para o mundo inteiro, porque a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Quando você fala de Rio de Janeiro, nós estamos aqui no nosso estado, né, vendo o que está acontecendo no norte fluminense, por causa do Rio Paraíba e outros rios, mas agora vendo a divulgação também da compra, né, de tubulações e tubulações para a Baixada Fluminense. Porque o ideal será que, em pouco tempo, tenhamos, né, água potável em todas as torneiras e o esgoto recolhido e tratado. Essa mortandade de peixe agora na Baía de Guanabara, olha aí. As Olimpíadas
em 2016, como é que as coisas vão ficar. Mas eu fico imaginando, Luiz Paulo, o sofrimento da população da Baixada. Será que agora que há uma outra sinalização, não é a primeira, né, de levar água e recolher o esgoto e tratar, na Baixada Fluminense, vem essa crise? Pô? Será que a população da Baixada vai ser novamente penalizada? Ou é preciso rapidamente... E aí eu digo, eu ainda não vi uma reunião dos governos envolvidos. Pô. O governador Pezão reeleito, sentar junto com a Agência Nacional de Águas e o governador Geraldo Alckmin e verificar quais são. Governo federal, o que não é possível, primeiro, é deixar o sobressalto na população, que vem sofrendo muito, que já há uma parcela que não tem água. Quer dizer, nós temos esgoto a céu aberto no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então é uma situação muito dura, mas é a nossa realidade, que precisa ser enfrentada. Sem aquela preocupação de jogar a cruz em outro ombro. Não é mais... Não, a população já vê isto como com algum tipo de revolta até, porque a solução tem que vir. E quem tem que dar a solução é o poder público. E o desperdício de água? Porque recentemente eu li um dado da Sabesp que o desperdício de água na rede de São Paulo era de cerca de 40%. Acredito que aqui no Rio deve ser o mesmo patamar, alguma coisa muito parecida com isso. O deputado Luiz Paulo talvez saiba. Mas essa política para conter água, para evitar esse desperdício de água, isso aí tem que ser feito de uma forma mais firme? Sem dúvida nenhuma. Se a água é um líquido hoje muito precioso, como é que você vai admitir que a SEDAI ou que a Sabesp, não importa, ambas tenham perdas de 40%? Vou fazer uma continha aqui. A SEDAI produz 45 metros cúbicos por segundo de água. Por segundo. Né? Se ela perde 40, ela perde 20 metros cúbicos por segundo. 20 metros cúbicos por segundo representa uma nova Cantareira. Então você está desperdiçando um volume de água brutal. Isto é importante ser discutido? Claro que é. Mas a gente não pode deixar de discutir a origem disso tudo. Isso é que é um interesse. Porque você não discute a origem, você fica nas discussões pontuais, nas brigas entre estados, e a Amazônia continua sendo devastada. As coisas não são excludentes. Elas devem ser tratadas simultaneamente. Quer ver? A própria educação para o uso da água. As pessoas devem ser educadas para que não desperdicem. Mas a grande questão do desperdício é preciso analisar também. Porque a SEDAI, e isso eu posso dizer, tenho esse dado, a SEDAI considera desperdício aquilo que também é consumido pela população através do gato. Porque ela sabe o que ela produz e ela sabe o que ela fatura. A diferença passa a ser considerada como a perda. A perda. Mas é preciso dizer que a água é essencial à vida. Ninguém consegue sobreviver sem água. Eu às vezes brinco, já tenho dito isso. A água é tão importante que até quem faz greve de fome tem direito a beber água. Então uma família não pode viver sem água. E aí imagina uma família sem renda. Agora, esses novos miseráveis, que nesses novos miseráveis, nós temos também no Rio de Janeiro. Pô. Então, o que eu digo é o seguinte, é preciso compreender que a SEDAI, por exemplo, tem que ser uma empresa pública, porque o saneamento básico não pode ficar submetido ao lucro. Pô. Porque há de ser uma empresa social vinculada à saúde também das pessoas. Então, é preciso dizer que quando se fala em desperdício, nesse desperdício
está inserido o gato. Quer dizer, as pessoas que não têm como pagar, ou então oportunisticamente. Mas a parcela maior do gato é de famílias, são famílias que não têm como sobreviver pagando a água, que aliás a tarifa está muito cara. Mudando um pouquinho aqui o foco da nossa discussão, que também é um outro aspecto importante, principalmente nesse momento para o país. A atividade econômica. Tem muitas atividades, como os dois citaram aqui, que dependem do uso da água, e quase todas, né, para a indústria se desenvolver. A gente teve um ano de 2014 com um PIB muito pequeno e 2015 provavelmente vai ser nesse patamar também ou daí para baixo. Com essa atividade sendo diminuída por causa também do uso da água, isso pode afetar também a economia do país? Claro que pode afetar, não. Afeta, eu garanto a você. Porque a produção industrial precisa de muita água. Tanto é verdade que as grandes empresas, elas não compram água da SEDAI, muitas vezes. Se tiver possibilidade, elas fazem captações próprias e pagam a outorga, né? Para elas terem controle e acesso à própria água. Ora, se a crise hídrica afeta os cursos da água de uma maneira geral, claro que essas empresas vão ter que diminuir drasticamente a produção ou buscar formas de reaproveitar todas as águas já usadas. O reuso. Que chama-se o reuso, né? Então, essa é uma questão. Agora, como isso não acontece da noite para o dia, isso gera uma crise na produção que vai gerar uma crise no consumo. Mas tem outras questões que até agora a gente não enfrentou seriamente, que é a do cidadão. Olha, são raras casas que são construídas hoje, não estou falando nem as construções antigas, construídas hoje, que poderiam ter sistemas de calhas e uma caixa especial para colher água da chuva, pelo menos para alimentar os vasos sanitários, a limpeza da casa, etc, etc. Isso tinha que virar quase uma determinação, não nas casas já construídas, mas pelo menos nas novas. É uma questão de política pública, né? Claro que a água é uma questão de política pública. E educação. E de educação. Claro que parece assim inibidor. Mas vamos lá, estão aqui 3 homens. Né? A gente vai tomar banho, abriu a água, né? Cá entre nós, a gente tem vontade de fazer xixi. Por que não faz xixi debaixo do chuveiro? Está economizando uma descarga. Não faz mal nenhum. É o mesmo ralo. Né? Parece uma bobagem, mas não é. Multiplica isso por... Né? Só que no Rio de Janeiro, imaginemos que estivesse na cidade do Rio de Janeiro 4 milhões ou 3 milhões de homens, são 3 milhões de descargas. Eu estava vendo... Então, isso é educação sanitária, né? Educação para economizar água. A questão do recolhimento da água da chuva me ocorreu, e vi na televisão um técnico, um cientista, que desenvolveu um produto que atenua a evaporação. Eu li isso. Atenua. E logo depois veio um outro profissional, outro técnico, dizendo que era preciso tomar cuidado, porque a evaporação também contribuía para a alimentação do sistema. Estou falando na água da chuva, né? Será que se todo mundo recolher a água da chuva, se houver uma educação mais completa, esse recolhimento da água da chuva terá o que como consequência também para o lençol freático, também para... Não, mas, Paulo, aí eu vou divergir de você. Não, só estou consultando, não estou... Eu divergir pelo seguinte, o recolhimento é só nos telhados. E no perímetro urbano, sai daqui do prédio, as vias são todas asfaltadas. Então, o que chove aqui em cima da Alerj, se não chover em cima da Alerj, vai para o asfalto. Não vai para o lençol freático, que vai jogar na galeria de água pluvial, que vai caminhar para jogar num rio já existente. Então, ele não contribui para o lençol freático. Para o processo de evaporação, se também tiver na caixa, evapora. A contribuição é menor. Agora,
se você estivesse em áreas descampadas, aí você alterava o lençol freático. Mas no perímetro urbano, não. Agora, Eu acho o contrário. Eu tenho um projeto de lei aprovado para fazer mais jardim e menos praças secas, assim, exatamente porque você impermeabiliza tudo. Quando fala praças secas, nenhuma referência Não, a Jacarepaguá. Mas para dizer o seguinte, realmente é muito duro a gente olhar e ver o leito seco. Né? A gente fica sempre lembrando do Nordeste, né? População do Nordeste, sempre sofrendo com a seca. E agora, né? Diz que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. O Sudeste maravilha já está aí com o seu... virando o rosto de sertão. O rosto de sertão. Vamos ver. Torcendo para que essa crise Vamos torcer para que realmente haja uma recuperação. E que chova, né? E pare de desmatar. Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e o Alerj Debate fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.